Boa noite, meu povo, a paz do Senhor Jesus, para você que tá aí ligadinho com a gente em mais um episódio de podcast, mais uma história de fé e superação para a tua vida. Hoje nós estamos aqui, eita, eu acho que ele vai brigar comigo, mas nós estamos aqui com o nosso obreiro oficial da nossa igreja, Adriano. Trouxe ele para contar uma história muito linda de fé, de superação, e eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado da telinha vai ficar impactado com aquilo que Deus fez na vida dele. Não é verdade, Adriano? Se apresenta aí para esse povo que tá te assistindo. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. É verdade. Deus fez uma obra muito linda na minha vida, Deus fez. Eita, glória. E você é o nosso obreiro oficial hoje, né? Assim. Pra glória de Deus? Vamos contar pra eles como é que foi a sua história, Adriano? Porque você, quantos anos você é evangélico hoje? 3 anos e meio. Só isso? E você tem quantos anos? 38 anos. 38 anos e tá há 3 anos e meio com o papai. Mas e antes disso, como que era a tua vida antes de Cristo? Era uma vida boa? Você era um menino bom, bacana, obediente ou dava trabalho? Dava trabalho. Muito? Muito. Então conta pra gente um pouquinho da tua história. Como é que foi a sua caminhada? Quando começou? Na verdade, você deu trabalho pra tua mãe, deu trabalho pra tua esposa, deu trabalho pra todo mundo, né? Todo mundo. Mas como é que... Conta um pouquinho pro povo te conhecer e saber como é que foi essa sua trajetória com Deus. Bem cedo, né? Com 13 anos de idade, eu comecei a fumar maconha. Meu Deus, sério? E 13 anos? 13 anos, comecei a fumar. E aí, mas eu trabalhava. Era a pessoa que trabalhava. No seu trabalho, Não, isso? eu trabalhava, fumava, eu trabalhava. Era uma pessoa que... Eu trabalhava, corria atrás, né? Dos meus objetivos. Apresentaram pra você, foi amizade, amigos? Amizade. Isso no trabalho? Isso, no trabalho. Aí eu comecei a estudar, ia pra escola, fumava na escola. E aí foi indo. Quando chegou mais na frente eu conheci a cocaína. Meu Deus. Mais na frente eu conheci o crime. Mas tudo isso escondido, ninguém sabia? Ninguém sabia. Aí quando foi saber também, né? Eu tava Bem agravado. bem mergulhado. Bem... Então você começou com maconha, cocaína, aí foi pro mundo do crime. E como é que foi? Durante quantos anos tudo isso? Você ficou bastante tempo, né? Fiquei muito tempo envolvido no crime, nas drogas. Nas drogas eu fiquei 23 anos. Meu Deus. Você ficou viciado. Assim, eu não assim, como é que se diz? Eu conseguia me controlar, né? Mas eu usava muito. E isso atrapalhava o seu trabalho, Atrapalhou, chegou uma o época na seu minha vida que convívio? atrapalhou porque eu parei de trabalhar pra vender droga. Meu Deus. Pra vender droga. Por isso que atrapalhou muito. Aí passou alguns anos, eu conheci minha esposa, Mas nesse período você morava ainda com a sua mãe, certo? morava com a minha mãe. Ela chegou a descobrir, Ela sabia. sabia como é que foi? Quando ela recebeu, ela recebeu a notícia, você falou, ela Assim, descobriu? voltando um pouquinho. Ah, Quando eu fiz 15 anos, eu saí da casa da minha mãe. Porque eu arrumei como é que eu posso dizer? Arrumei uma divergência no mundo aí fora, com algumas pessoas, então eu tive que sair de Guarulhos. porque senão o povo viria pra te matar. Eu ia morrer. Essa é a Eu verdade. ia morrer. Então você que tá aí nos assistindo, presta atenção nessa história, viu? Era um menino que tinha tudo pra dar errado, acabou dando certo porque Deus pôs a mão. 13 anos, começou a usar maconha, drogas, viciou, foi pro mundo do crime, teve divergências com pessoas, e nesse mundo, quando você tem divergência, eles não perdoam não, né? Como é que Claro. funciona isso? Queriam te matar, você foi ameaçado de morte? Foi. E aí você teve que fugir. Aí eu fui embora, eu fui E foi embora pra pra onde? outro lugar, lá pra São Paulo, né? Aham. Você Aí tinha fiquei- alguém pra poder te dar esse suporte? Tinha. Amigos? Tinha muitos amigos, eu tinha. Os supostos Tinha amigos. família, né? Assim, a família, né? Que família? Família do crime? Meus tios. Ah, tá. Tinha também uns amigos também que eram envolvidos no crime também. Meu Deus. Mas aí o que acontece? Passaram alguns anos, eu voltei. Você foi pra lá só pra se esconder, pra poder dar aquela esquecida. Isso. Aí esqueceu, ficou tudo. Aí você voltou pra cá novamente. E aí? Pra cá. Aí que foi pior ainda. Por quê? Porque aí você se envolveu muito Aí mais. eu vi muito mais. E a sua mãe? Como é que ficou nisso? Minha mãe- Você não pensou na tua mãe, Minha Adriano? mãe só orava. Não, eu tinha... A sua mãe já era evangélica. Eu vou falar que eu tinha uma venda nos olhos e um cabresto de burro. Porque não chegava nada. Meu Deus. Só queria saber... Coitada da sua mãe. E seu pai? O meu pai, assim...
Eu tive também muita divergência com meu pai também, muita divergência. Por quê? Por causa do que você fazia de Porque, errado? assim, eu tive uma infância meio complicada, eu tive também. Assim, com ele, que ele bebia muito, mas hoje em dia eu entendo que ele tá certo, que ele tava certo. Por quê? Beber? Tava Não, certo assim, beber? não é que ele bebia. Quando ele me cobrava de tudo que eu fazia, eu queria tá certo. Ah, tá. Mesmo que, mas ele parou. Ele chamava a sua Chamava a atenção, atenção. só que você ignorava, você Da não forma tava nem dele, aí. da forma dele, que é cearense, sabe? É meu chucro, né? Então é da forma dele, então eu não aceitava. Mas hoje em dia eu entendo. Você era filho único? Não, Você era do meio, o mais novo? sou o mais velho dos homens. Tenho uma irmã mais velha que eu. Nós somos sete irmãos. E você foi a única que deu trabalho? Meu Fui. Deus. E a sua mãe sempre foi evangélica? Não. Quando assim, eu comecei a me envolver com coisa errada, minha mãe ainda não era evangélica. Não Ela era? estava começando. Ela tava- Aí foi onde ela se apegou mais com Deus. Não por minha causa, porque Não. assim, ela não estava muito, sabe, ligada em mim, que ela não achava que isso ia acontecer, eu acho, entendeu? Uhum. Mas aí ela pegou, virou evangélica mais, porque ela também tinha uma vida sofrida também, com meu pai, né, com tudo. Seu pai batia na tua mãe? Não, Chegou a bater? assim, tinha muita briga em casa, né, muita confusão, Por causa da bebida? da bebida, sim, minha mãe também bebia também. Minha mãe tá já há 30 anos na presença de Deus já. Glória a Deus. E 20 anos da vida dela ela passou orando por mim. Meu Deus. E tinha muitas promessas, tinha. Quando ela descobriu, aí que ela foi e mergulhou de cabeça, né? A Bíblia diz, né, que tudo aquilo que nós pedimos em oração, se a gente crê, a gente vai receber. E a tua mãe, ela sabia que Deus tinha promessa na tua vida, por isso que ela não desistiu de você. Aí passou a orar, e aí você continuou dando trabalho. E aí, como é que foi que você conheceu a sua Rebeca? No mundo do crime também ou Tava não? lá no mundo do crime. Você estava lá? Tava lá. Ela fazia parte disso Tava ou lá não? Tava lá, não. Ela Nunca foi fez? Nunca usou droga. Glória a Deus. Ela sempre foi de boa. Só que ela me conheci, quando eu conheci ela, tava lá na biqueira vendendo droga. Meu Deus. E ela foi fazer o que lá? Foi lá Ela só tinha- te encontrar? Não, foi amizade. É? Ela tinha uma amiga que ficava com um amigo meu. E aí ela foi com essa amiga, ela passou por lá e me viu. Viu um homem bonito, né? Ela viu um homem bonito igual eu, né? E ela pegou e pediu pra me conhecer. Mas eu não queria ficar com ela, não. De começo, não. Você não queria porque você ficava com todas, né? Porque eu fiquei sabendo que você era um pegador também, né? Você gostava, né? Não? Era sossegado? Não pegava Sossegado, ninguém? tranquilo. Olha que eu vou trazer a sua esposa aqui pra perguntar, hein? Era Eu tranquilo? fui tranquilo. E aí você conheceu ela, se apaixonou? Não queria nada Não sério. queria nada sério no começo, mas depois, né? Me apaixonei. Olha. De verdade. E ela já era evangélica ou não? Não, ela era afastada. Tava afastada? Ela era afastada. Meu esse tempo. Deus, e aí? Ela já era batizada, mas era afastada. Aí, nós começamos a viver uma vida, vamos morar junto, tivemos o primeiro filho, e eu naquela vida ainda, né? Aí chegou um dia também que eu tive divergência dentro do tráfico, né? Tava acontecendo uns problemas lá dentro, que eu não tava muito me agradando. Aí eu falei que não queria mais aquilo. Falei, não quero mais isso, vou parar com isso, vou parar, e parei. Saí fora, mas não abandonei o hábito do crime, né? Continuar fazendo contravenções, coisas erradas, entendeu? Muita coisa errada. Aí, minha mãe me alertava direto. Falava, filho, sai dessa vida, porque uma hora não vai dar tempo. Aí eu peguei e comecei a trabalhar, mas tava trabalhando e fazendo coisa errada ao mesmo tempo. Você fazia as coisas erradas nas horas vagas? Estamos até no próprio trabalho, levava algumas coisas pra vender que não podia, Meu Deus. sabe? Fazia muitas coisas erradas, fazia. E Deus ia me alertando. Sempre parava alguém pra falar comigo. Deus tem algo na sua vida. Se achega a mim, vem, e eu queria nem saber, não queria. Tinha minha esposa em casa, era 3 dias na rua, usando cocaína, achando que tava com os amigos, né? E acabando com a minha vida. Ganhava dinheiro na rua, deixava na rua mesmo, se destruindo. E a esposa em Minha casa, esposa em casa. passando necessidade? Assim, não chegava a passar necessidade. Porque ainda eu pensava um pouco nas crianças. Mas você pensava podia nela. fazer muito mais e não Muito fazia. mais, lógico. Podia dar um luxo pra minha esposa. E não dava por Não conta dava, do seu vício. Porque eu chegava do emprego, ia diretamente
levava isso pra boca, ficava lá com os amigos lá na boca. E ela não brigava com você? Ela não discutia? Brigava muitas vezes, aí se separava, ia pra casa da minha mãe. Ficava lá alguns Ficava lá dias? 8 dias. Mas aí calma que ele vai chegar lá. Eita, meu Deus, então Calma que ele vai chegar eu lá. tô curiosa. E ficava lá 8 dias, aí às vezes eu ligava, às vezes ela ligava, e começava, eu voltava. Eu ia e voltava. Aí passava uma semana, 15 dias passava, de novo. Aí chegou um tempo na minha vida que Deus pegou e começou a falar comigo. Usou para falar com a minha esposa assim, que o inimigo ia tirar minha vida com um tiro, mas Deus ia colocar um carro. Pra mostrar que ele era Deus. Nessa época ela já tinha voltado pra igreja ou não? Tinha voltado pra então, igreja. aí vocês ficaram separados um tempo, só pro pessoal entender, pra gente não fazer uma Não, confusão. nós se separamos, mas nós voltamos. Tá, se separava, ficava 8 dias fora, depois retomava. Só que nesse trajeto, nessas várias idas e vindas, ela decidiu se firmar com Cristo. Ela viu que o sofrimento Voltou. estava demais, né? Apertou. E aí não tinha outra solução Ela sabia. senão se render. Porque é isso que a gente costuma fazer, né? Às vezes a gente tá vivendo uma vida boa. Eu costumo falar muito isso quando eu converso ou quando eu vou aconselhar alguém, que quando tá tudo bem, a gente não quer saber, né, do nosso Deus, a gente não quer saber do nosso Senhor. Mas quando as coisas começam a apertar, a primeira pessoa que a gente lembra é quem pode resolver o nosso problema, porque muitas das vezes o homem não pode resolver, mas existe um que pode. Então ela viu que a situação dela estava apertada e não tinha outra alternativa, então ela foi para a presença do Senhor. Sim. E aí foi aonde os homens de Deus começaram a entregar revelações para ela. O sofrimento ia passar, porque ela sofria muito mesmo comigo, sofria muito. Ela saía de casa para ir para a igreja, eu ia aprontar. E aí me conta, porque você sofreu um acidente baseado na revelação que ela recebeu, não é isso? Eu vou chegar aí. Então vai, conta essa parte. Eu vou chegar aí, porque o que acontece? Ela falava pra mim, né? Vamos pra igreja, para com isso. E ela ia pra igreja, chegou em casa um dia e falou pra mim, ó, Deus me usou. Quer dizer, Deus usou o profeta pra falar comigo. Se você se firmar nos pés do Senhor, porque o inimigo quer tirar sua vida com um tiro. Meu Deus, ele te avisou. Vai eu colocar um carro, Deus falou assim. E eu tava andando na rua, parece que eu estava sentindo alguma coisa que ia acontecer comigo. Eu pressentia, depois sabe? que ela te falou isso, quanto tempo aconteceu depois? Não demorou. Demorou muito tempo? Não demorou nem 15 dias, não demorou. Então foi tudo muito rápido. Muito Deus rápido. te deu o aviso e você ignorou. E aí o que acontece? Como eu tava trabalhando já, eu achava que pra mim tava tudo certo. Sim. Eu trabalhava, usava droga, bebia, curtia, tava no crime, pegava arma, fazia o que eu queria, já tava certo. Achando que o que ela falou não ia... assim, não dava, assim... Não deu crédito, né? Escutava porque, assim, como eu cresci vendo minha mãe pra igreja, então eu acreditava na palavra. Certo. Eu nunca acreditei, eu nunca tive outra crença. Certo. Sempre acreditei no evangelho. Mas só que não praticava, né? Aí, o que acontece? Fui trabalhar no estádio do Corinthians. E chegou lá, tava trabalhando um dia lá, tava muito corrido o dia, a polícia tomando nossas mercadorias, nós trabalhando correndo, né? Que eu trabalho na rua vendendo as coisas, né? Para o pessoal entender, eu trabalho na rua vendendo as coisas. Trabalho em estádio, tava muito corrido, já tinha corrido muito, perdido muita mercadoria, fui atravessar a rua e nisso ia subir no carro. Aí o carro parou, o carro fez que ia parar. Parece que foi do jeitinho que Deus entregou mesmo. O carro fez que ia parar e até ele reduziu. Quando eu fui atravessar a rua, o homem que estava no carro, ele olhou assim, viu a viatura parada, ele acelerou o carro. Acho que ele estava devendo alguma coisa, E eu peguei, quando eu vi que ele acelerou o carro assim, eu pulei, porque estava empurrando um carrinho, eu pulei para trás. E aí não pegou em mim, não pegou, senão acho que tinha matado ele na hora. Pegou no carrinho. E o com carrinho, as mercadorias. Não, estava vazio o carrinho. Tava vazio já. Bateu assim no carrinho e o carrinho veio aqui na minha barriga. Nisso me jogou pra cima e eu caí no chão. Meu Deus. E eu levantei. Na hora, só que eu senti que aconteceu alguma coisa comigo que parecia ter machucado eu por dentro. Só que foi na frente do UPA, lá em Itaquera. Frente do UPA, eu fui pro UPA. Você conseguiu levantar e ir ou não? Os companheiros que estavam lá na hora, lá os amigos, né? Te levaram? Me levaram lá pro UPA. Eu comecei a vomitar sangue. Meu Deus. E nisso, me deu vontade de ir no banheiro. Certo. E eu não conseguia usar o banheiro.
Aí eu comecei a vomitar mais sangue, aí me jogaram dentro de uma máquina lá que tira a ultrassom de tudo. Aí me jogaram na ambulância e me levaram para Santa Marcelina. Chegou no Santa Marcelina, eu era muito paciente, eu ainda sou um pouco, mas eu era mais. Muito paciente eu era. Eu tinha feito uso de bebida, de droga. Então você chega no hospital, você tem que tomar glicose. Naquele dia você tinha usado? Tinha, porque eu trabalhava na rua, então era normal você beber, você usar um negócio, porque você me achava, vou ficar mais esperto, vou ficar mais ligeiro. Tudo ilusão, né? Tudo mentira do diabo isso aí. Aí o que acontece? Aí eu tive que tomar glicose na veia pra limpar o sangue. Perdeu o efeito. Porque eles já sabiam já o que tinha acontecido comigo. Só que eu não sabia ainda o que tinha acontecido comigo. Que eu ia passar pela cirurgia. Aí eu muito paciente, e nisso começou assim, entrou umas pessoas lá, entendeu? E eu comecei a ficar meio assim, meio cismado, sabe, com o lugar. E falei, não vou ficar aqui não, vou embora. Tava doendo aqui minha barriga, só que eu pensei assim, acho que é uma coisa normal, né? Depois passa, que eu tomei uma pancada forte, arranquei os acessos. Meu Deus. O sangue espirrou pra todo lado e fui embora. Meu irmão falou, meu irmão é mais novo do que eu, meu irmão. Ele falou pra mim assim, não, você não vai embora não. Eu falei, eu vou embora, me tira daqui que eu vou embora. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Eu peguei e fui embora. Mentira. Fui embora. Aí quando chegou na minha... eles não viram você sair? Não, arranquei o acesso e fui embora. E fugi do hospital. E aí? Aí cheguei na minha casa, cheguei em casa às 5 horas da manhã. Meu Deus. Tava minha esposa... Você veio de ônibus? Não, tava de carro. Você veio dirigindo? Não, tava dirigindo, era o colega meu. Tava lá te esperando? Tava me esperando, tava comigo. Assim, essas horas eu tinha uns amigos que eram amigos mesmo. Não me abandonaram, entendeu? Ficaram comigo até o final, ficaram. Me levou até em casa. Mas você recebeu a pancada, assim, olhando a olho nu, parecia que estava normal. Normal, era por dentro. Então era tudo por dentro. Então você não sabia o que estava acontecendo. Pior ainda. Meu aí, Deus, arrancou todos os acessos e foi embora. Chegando em casa começa a parte mais, sabe, assim, ali Deus mas Deus já começou a falar comigo ali. Meu Deus. Naquele lugar, dentro da minha casa. Porque eu cheguei na minha casa e falei, eu vou dormir. Minha mulher falou, o que foi? Eu cheguei em casa carregado. Chegando por aqui. Porque você não conseguia andar direito. Assim, andava, mas com a dor. Eu falei assim, chegando na minha casa eu vou deitar um pouco. E quando eu acordar vai passar. Meu Deus. Vai passar. E eu por dentro. Tava todo estourado. As fezes estavam tomando conta do meu corpo já. Meu Deus. Aí eu deitava na cama e falava, Aline, não consigo ficar deitado. Não consigo ficar deitado. Levantava. Aí eu ajoelhava. Quando eu ajoelhava, parava de doer. Eu ajoelhava assim e parava de doer minha barriga. Olha que interessante. Aí eu só conseguia ficar de joelho. Aí eu pegava, deitava, não dava pra dormir. Aí uma hora assim, sabe, eu comecei a ver, sabe, meus olhos começou a ficar meio estranho, sabe, eu comecei a sentir muita dor mesmo. Aí eu falei pra Aline, Aline, você corre lá, chama meu pai. Se der tempo, meu pai chegar aqui, eu ainda vou viver. Se não der tempo, eu vou morrer. Meu Deus. Porque eu tô sentindo que eu vou morrer. Meu Deus. Eu senti um negócio uma dor muito forte mesmo. Meu pai chegou, me levou pro UPA do São João. Chegando no UPA do São João, já tava como foragido no sistema do próprio hospital. Meu Deus. Tava como foragido no sistema do próprio hospital já. Que eu tava na Santa Marcelina, ele já sabia que eu tinha já. Já sabia que eu tinha. Eu não sei como. Eu não sei como que ele sabia que eu tinha. Aí me jogaram na ambulância. Provavelmente por causa do exame que eles fizeram com você. Da ultrassom. Me jogaram na ambulância. Eu não sei se ele sabia o que tinha acontecido comigo já. Se estava no sistema dele, se eu estava como foragido no hospital, eu não sei. Eu sei que me jogaram na ambulância rapidamente, porque eu estava com muita dor. Fui parar no geral. Fui parar no geral. Aqui no Parque Secap, né? Assim, na realidade, eu lembro assim, que eu cheguei lá até no UPA. Quando chegou no Parque Secap, eu me lembro só que eu cheguei no Parque Secap. Quando eu cheguei lá, no pátio do hospital, eu não lembro mais de nada. Desmaiou. Eu me lembro só que quando eu tava desmaiado, assim, quando eu tava dormindo naquele sono profundo, né? Algumas coisas aconteceram, que não foi, acho que assim, eu vi um lugar muito escuro, eu vi. Sabe? Um lugar muito escuro, eu vi. Que quando eu acordei, depois de 12 horas eu acordei. 12 horas eu acordei, depois da cirurgia, eu não sabia como é que eu tava ainda.
Então, quando te levaram pro hospital geral, você praticamente desmaiou e aí eles possivelmente... Me sedaram. Sim, e aí deve ter, nesse momento eles fizeram a cirurgia em você. Quando você acordou, já tinha feito a cirurgia, é isso? É, foi uma cirurgia de quantas horas? Acho que foi 8 horas de cirurgia. 8 horas de cirurgia. Onde arrancaram órgão por órgão para lavar. E colocaram tudo no lugar. Cada órgão no seu lugar, né? Porque as fezes tomou conta. Uhum. E quando eu acordei, eu não sabia que eu tava daquele jeito, naquela situação. Uhum. Porque assim, querendo ou não, assim, nós é jovem, eu era jovem, eu era do mundo, eu não conhecia Cristo, conhecia a verdade, né? Porque o liberta é a verdade. Uhum. Não conhecia a verdade, eu gostava de andar com camiseta, gostava de, né, exibir as tatuagens das costas, né? Gostava de andar assim, à vontade, né? Aí o que acontece? Quando eu fui tomar aquele banho no leito, que minha situação não tava boa, não tava no hospital. Eu tinha 12 acessos. E o médico falou assim pra minha esposa, né, quando fez a cirurgia, ó, eu fiz o que eu pude, vocês é evangélica, agora 6 horas que deixa Deus fazer a parte dele, né? Meu Deus. Foi 12 horas pra saber se eu ia voltar ou não ia. E eu voltei, aí foram me dar um banho no leito, quando abriram aqui aquele avental que a gente usa no hospital, que eu vi aquilo. Você não acreditou? Nossa, eu fiquei assim, sabe, chocado com aquilo, eu fiquei chocado com aquilo, eu fiquei chocado. Eu olhei assim, uma bolsa do meu lado, um ferro enfiado aqui, a barriga toda costurada. Aí eu falei, o que fizeram comigo? Aí começaram a me explicar a situação e ali eu peguei, eu entendi já que foi o trabalho de Deus. Eu falei, Deus me deu mais uma chance, mais uma oportunidade, né? E eu vou servir a Deus agora, você vir. Mas a rebeldia falou mais alto naquele momento. A rebeldia falou mais alto. Eu peguei, saí do hospital, eu tinha um louvor. Mas aí você não saiu do hospital totalmente curado. Você saiu costurado, mas com uma bolsa. Como é que é o nome dessa bolsa? De colostomia. Colostomia. E aí o médico disse o que pra você? Que você deveria ficar com essa bolsa durante quanto tempo? 6 meses. 6 meses? Não, primeiro foi 3 anos. 3 anos? Primeiro foi 3 anos, mas assim, primeiro foi 3 anos. E essa bolsa você trocava todo dia, Não. Toda hora? Como é que funcionava? Às vezes era de 3 em 3 dias, às vezes era de 2 em 2 dias. Depende da bolsa que você colocava. Tinha vezes que sua pele estava boa, ela ficava mais fixada, mais colada. Tinha dia que a pele não estava muito boa, ela vazava. Só para todo mundo que está nos assistindo entender, essa bolsa era para sair o quê? A urina ou as fezes? As fezes. Então você, com essa bolsa que você estava carregando era para sair as fezes. A urina você fazia normal. Normal. As fezes ali, o tempo todo. Meu Deus, durante 3 anos assim? Não, mais anos eu fiquei. Mentira. Fiquei 7 anos. E tendo que trocar com frequência. Eu vou te explicar o que aconteceu. Meu Deus Vou explicar o que aconteceu. do céu. Vou explicar o que aconteceu. O que a rebeldia faz? A rebeldia faz a gente sofrer. Muito. Consequência, né? E eu sofri muito e eu não culpo ninguém. Tudo que eu passei, o culpado fui eu. Fruto da sua Foi a escolha. minha rebeldia. Foi o que eu escolhi pra mim. Certo. Foi aquilo. Presta bem atenção, Então, você que tá assistindo aí. Então assim, eu fiz um propósito com Deus. E com Deus não se brinca. Meu Deus. Com Deus não se brinca. Se você prometer pra Deus, você cumpre. Com Deus não tem barganha. Com Deus é assim, sim, não, não. Uhum. Eu tava dentro daquele hospital, com aquela bolsa. Quando o médico falou pra mim que era 3 anos, eu como sou muito ansioso, sabe? Eu quero as coisas logo, rápido. Eu não aguento. Depois eu chego nessa parte. O que acontece? Tinha um louvor que falava muito comigo, no meu coração. Quando eu era do mundo, até eu mesmo, quando eu era do mundo, eu fui num show de rap na Rua 100 aqui, do Direcionado do Gueto, que ele cantou esse louvor lá, que ele é evangélico, ele é. Da Eliane Martins, que é CIBC, é bem assim. Então eu escutava esse louvor dentro do hospital, para mim alimentava eu. Eu comecei a falar com Deus naquele lugar, né, escutando esse louvor, sabe? Se apeguei com Deus e fiz propósito com Ele. Falei que se eu tirasse essa bolsa mais rápido, eu ia servir a Ele.
Você fez um voto com Deus. Um voto com Deus. E aí? Dentro do hospital. Eu saí de lá, na primeira semana, eu estava bem. Mas passou uns dias, eu comecei a ir pra rua. Aí comecei a pegar e ver as coisas e não aguentei. Voltei a fumar de novo. Aí passou um ano, eu fui num hospital, eu fui fazer um exame. Aí eu fiz um exame de sangue. O médico falou pra mim assim que eu não podia operar, porque no meu sangue tava constando que eu tava usando droga. Meu Deus. Aí é o fruto da rebeldia. Aí passou um ano, passou 2 anos, fui passando. E você continuou usando Acabou as drogas? E eu continuei assim usando as drogas. E por quê? Porque eu não conseguia operar também. Aí você ficou um pouco meio que Aí o que acontece? E com tudo isso que aconteceu comigo, que eu tava passando, né? Com essa bolsa de colostomia. Só que eu trabalhava, eu conseguia ganhar meu dinheiro, conseguia sustentar minha família. Só que eu não parei com as drogas, não parei. Você usava e vendia? Ou só usava nessa época? Nessa época eu tava só usando mesmo, bebia. Aí eu fui no hospital e constou isso. Aí o médico falou assim, você faz o que você faz? Eu falei que eu bebia, ele falou assim, a bebida nem tanto. O que vai te atrapalhando é a droga. É a droga. Aí eu tive que passar por psicólogo. Entendeu? Mas aí o que acontece? Veio a pandemia. Chegou. Quando chegou a pandemia, eu tinha feito todos os meus exames para operar. E foi indo. Chegou a pandemia. E aí que entra a minha libertação. Porque na pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Todo mundo passou, muitos apuros passou na pandemia. Onde as portas se fecharam, né? Não tinha emprego, tava faltando tudo, tava faltando. E o meu único refúgio que eu tinha era qual? A droga. O crime. Quando chegou na pandemia, eu não tinha onde ganhar dinheiro. Meu Deus, mentira. Pra levar pra minha casa. Não tinha onde trabalhar, não tinha onde arrumar nada. Aí você voltou. Voltei lá de volta. Meu pai. Voltei lá de volta. Aí a minha esposa... Aí você já não estava só sendo usuário, aí você passou... Assim, E quando você fala que você estava no mundo do crime, você fazia o quê? Você roubava isso? Eu já roubei, mas assim, eu me aprofundei mesmo no tráfico. Vendia? Vendi muita droga. Mas me aprofundei mesmo foi no tráfico. Assim, quando eu roubava, eu era até uma pessoa mais comunicativa. E quando você roubava o quê? Era casa? Era pessoas? Era o quê? Era banco? Já roubei muita firma, não, nunca roubei banco não. Já roubei muita firma, já roubei algumas coisas já, entendeu? Tudo sem futuro também. Entendi. Tudo sem futuro. Mas assim, o que destruiu a minha vida mesmo. Então aí na pandemia, como você não tinha refúgio, trabalho nem nada, você voltou novamente para fazer tudo aquilo que você fazia no passado. Foi aí que Deus operou. E como é que foi? Foi quando eu comecei a perder tudo. Quando eu vi que, sabe, minha esposa falou, se você voltar pra essa vida... Não, primeiro minha esposa falou pra mim assim, minha esposa foi pra igreja, e eu não via a hora de ela sair pra ir pra igreja, pra fazer as coisas erradas. Fazer o que não prestava. Meu Deus. Pra fazer o que não prestava. Ela saía pra igreja, eu pegava, né, eu tava fazendo uns corre ali por fora ali, que era a pandemia, né, tava fazendo uns corre por fora, pegava a maconha, jogava na mesa mesmo, cortava lá, aí eu pegava, fazia, entendeu? 50 gramas para um, 50 gramas para outro, para ganhar um dinheiro. Aí ela para baixo, entendeu? Ela para baixo, tava lá, o dia todo lá. Ela falou, se você pegar e ficar nessa vida, nós não vai ficar mais juntos. Vamos se separar, vamos se divorciar. Uhum. E eu continuei. Aí cheguei na minha casa, a coisa não estava mais normal. Eu não tinha mais uma esposa, não tinha mais meus filhos. Até meus filhos estavam meio diferente, sabe? Porque daquela situação, sabe? Ver o pai e a mãe brigando, discutindo. Aí eu lembrei que eu falei, eu passei por isso também, eu passei, quando eu era pequeno. Então eu não quero isso com meus filhos, eu não quero. Eu fui perdendo tudo. Aí engraçado que
um ano antes de eu me firmar mesmo na igreja, um ano antes, no dia do meu aniversário, eu tinha aceitado Jesus. Só que eu não fiquei, nem um dia. Ela tava brincando muito com Deus, ela tava brincando. Você aceitou na emoção? Aceitei assim, porque mas não, assim, acho que não era o tempo. E não fiquei, não permaneci. Não permaneci, voltei a começar tudo de errado de novo. Passou um ano. Eu não tinha mais família. Eu não tinha mais nada, eu não tinha. Só tinha aquele mundinho ali só. E aquele mundinho ali ia me levar pra onde? Ia me levar... Pô, lá no sal do pecado, pro inferno. Ia pro inferno, porque eu não tinha cadeia pra mim, não tinha. Se tivesse cadeia pra mim, eu tinha sido preso um monte de vezes. Eu fui pra delegacia 3 vezes. Chegava na delegacia, entrava e saía. Por quê? Tráfico, correndo da polícia, entendeu? Fui preso algumas Por vezes. que você não ficou preso? Ah, porque eu chegava lá, não tinha prova, jogava o BO dentro, jogava o BO fora, às vezes jogava o que tinha fora, os caras não pegavam, então os caras tinham que soltar, né? Então, assim, algumas Nunca vezes... tiveram provas concretas pra poder te segurar na cadeia. Isso. Isso foi livramento de Deus pra tua vida, Teve né? uma vez também que eu fui preso aqui na Vitória da Conquista, que minha esposa apareceu na hora. Ela não era minha esposa, ainda não era. Ela não era minha esposa, ainda não era. Tô voltando lá atrás, ela minha esposa ainda não era. E eu não queria nada com ela, não queria. Nesse dia ela chegou bem na hora que eu tava sendo preso. E quando eu fui preso, quando eu saí da delegacia, ela tava na porta me esperando. Aí eu falei, que essa mulher, acho que ela gosta de mim mesmo, eu acho que vou dar uma chance pra ela, eu vou dar. E acabei ficando com ela, né, mas pros jovens que estão escutando, né, sem futuro. Se um amigo te chamar pra fumar maconha, pra beber, isso não é amigo. Porque o amigo de verdade chama você pra ir pra igreja. Ele te dá conselho pra ir pro lugar certo. Aprenda com quem teve uma experiência, né? É o que eu sempre falo, o diabo ele vem pra roubar, matar e destruir. E ele não tá de brincadeira, não. E aí como é que aconteceu? Passado mais um ano, né? Da minha vida de vinda, né? Eu vivi sem família. Me vi sem... Porque tua esposa já não aguentava mais a vida que tava levando. Um sofrimento, sabe? Aí ela foi embora de casa? Não. Eu ia embora de casa? Não, eu tive que arrumar minhas coisas. Ela te colocou pra fora? Não, ela não me colocou pra fora. Você se colocou? Mas assim, não, eu não cheguei a ir embora de casa. Não? Que eu falei assim pra mim mesmo. Se eu tirar minhas coisas daqui, eu não volto mais. Se eu tirar minhas coisas daqui, eu não volto mais. E assim, eu tenho opinião, eu tenho opinião. Isso aí é coisa de homem, já é instinto de homem, né? Uhum. Eu vejo do nosso caráter mesmo, né? Tenho opinião, eu falei, se eu tirar minhas coisas daqui, eu não vou voltar mais. Mas eu não vou tirar minhas coisas daqui, porque eu vou lutar pra ficar com a minha família. Só que daquele jeito que eu tava, não tinha jeito. Porque ela não conversava mais com você, ela te Não tinha mais- ignorava, os seus não filhos tinha- também. Não tinha mais, Então você não tinha mais comunicação. não tinha mais um diálogo dentro de casa, mais Entendi. assim, uma família, assim. Aí eu me senti como? Eu me senti um lixo, um nada, um ninguém. Mas aí tinha uma solução, tinha ainda. Jesus. Eu lembrei do pai. Lembrou? Lembrei do pai. E aí, o que que você fez? Aí, no dia do meu aniversário, eu tava na rua, um colega meu, vou falar o nome dele, vou falar o Fábio. Tava com o Fábio na rua, tava. Não, assim, foi um dia antes do meu aniversário, foi dia 10 de junho de 2019. Eu tava na rua, falei pro meu amigo assim, cara, eu não vou mais usar mais droga, não vou mais beber. Eu tava bebendo, eu tava já embriagado, porque assim, eu não chegava em casa, eu não tinha com quem falar com nada, então eu já chegava em casa pra dormir, já tava embriagado já, com o nariz todo sujo, aí eu comecei assim, sabe, olhei pro céu, falei, Senhor, me ajuda, Senhor, porque essa vida que eu tô vivendo eu não aguento mais, já passei por tantas coisas, passei já, sabe, eu pedi a vida pra Deus. E falei, aí eu tinha droga no bolso, droga. Eu sei que eu errei de ter feito aquilo que eu fiz. Eu peguei e falei pro meu amigo assim, ó, essa aqui é a última droga que eu vou usar. Eu não vou usar mais droga a partir de hoje. Aí ele pegou e falou assim, para de falar besteira. Todo mundo fala a mesma coisa. Você não vai mais usar, mas daqui a pouco tá usando. Eu falei, não vou usar mais droga. Eu joguei, nós usamos a droga junto.
Eu peguei e falei assim, não sei nem pra que eu usei isso, eu vou pra casa. Fui pra casa, cheguei em casa, olhei pra minha esposa deitada na cama, olhei pros meus filhos, tudo olhei. Falei, não, essa vida pra mim não dá mais não. O próprio Deus, sabe, tava me incomodando. Eu peguei, no dia do meu aniversário, dia 11 de junho de 2019, eu peguei, voltei pra casa do Senhor. Peguei, cheguei na igreja, falei, Deus, o Senhor vai falar comigo hoje na sua casa, Senhor. E a palavra foi a lavagem cerebral. A palavra falou tudo comigo. Eu apanhava daqui, apanhava dali, apanhava de lá, apanhava de lá. E era comigo mesmo. A palavra era comigo mesmo. Aí eu falei assim, não. A palavra tá falando comigo. E Deus tava me dando outra chance aquele dia. De tudo que eu perdi, eu conquistei de volta. Sua última chance, Era a minha última né? chance. Era a minha última chance. Se aquele dia eu não fosse pro caminho do Senhor, Talvez Deus ia- hoje você não, nem estaria aqui Deus ia me- contando a tua história. não estaria aqui. Deus ia me recolher. É porque as pessoas brincam com Deus, né? E Deus costuma dar várias oportunidades, mas chega uma hora também que não tem mais alternativa, né? Ou você vai ou ele te recolhe. E eu fui pro caminho do Senhor. Só que, o que acontece? Ali, quando eu levantei a minha mão, que eu me entreguei pra Jesus mesmo, de corpo, alma e coração, entreguei minha vida pro Senhor, eu entreguei. Falei, Senhor, eu vou fazer a minha parte, Senhor, me ajuda, me dá força. Porque eu fumo pra comer, eu fumo pra acordar, eu fumo pra dormir. Que difícil, né? Não era tanta cocaína. A cocaína eu já usava porque, tipo assim, como é que se diz? Só que eu nunca fui uma pessoa que fui largada, jogada, sabe, assim, que se entreguei realmente, assim, pra ficar roubando pra fazer isso, roubando pra fazer aquilo, eu nunca fiz isso. Mas eu era crônico, eu era já. Né? Crônico é uma pessoa que... Aí você levantou a mão, no dia seguinte você já começou a ter abstinência. E o que você fazia? Ou não? Então, Foi liberto ali na mesma fui liberto hora? na mesma hora, fui liberto. Depois que levantou a mão, você não sentiu mais levantei vontade de usar? minha mão, eu falei assim, Senhor, me ajuda, me dá força. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na minha casa, a minha esposa tava fazendo uma comida, fez. E a comida fez aquele cheiro forte de arroz, sabe? E eu só comia depois que eu fumasse. Eu tinha que fumar pra me comer, pra ver o apetite. Isso aí é mentira, né? É enganação. Isso aí é tudo enganação do diabo, né? Ele coloca isso na nossa mente, nosso psicológico, aí nós acostumamos a fazer isso, e aí vai. Isso é mentira. Eu peguei e fui na rua, falei, vou lá na rua, Fui na rua, a primeira coisa que eu encontrei foi um amigo fumando um baseado, uma maconha. Os pratos. E aí, meu? Caramba, tá esperando você chegar mesmo, dá um trago aí. Falei, não vou fumar mais isso aí não. E assim, como é que se diz? A maconha tem qualidade, tem maconha que é ruim e maconha que é boa. E veio aquele cheiro no meu nariz, dava pra ver que era uma maconha de boa qualidade, que nenhuma pressa, né? Tudo uma porcaria, de boa qualidade. E na hora que eu senti aquele cheiro assim, ainda me deu, eu falei, não, fui pra minha casa. Fui pra minha casa e coloquei a comida no prato. Foi a comida mais gostosa que eu comi na minha vida. Glória a Deus. Sem a droga. Que bênção. E Comi desde aquela lá, comida, nunca mais você mexeu com droga, nunca mais bebeu. Nunca mais bebi. Glória a Deus. Fui liberto, as mãos do Senhor me alcançou. E isso há quanto tempo? Vai fazer 3 anos e meio. 3 anos e meio. Que eu não... E aí, depois que você se livrou disso, praticamente o Senhor te limpou, né? Você ainda estava com aquela bolsa de colostomia. Exatamente. E aí agora vamos para a segunda parte. Eu não sei se vai dar tempo, mas acredito que dê tempo. E aí teve mais um milagre da parte de Deus. Então Deus limpou, Deus te perdoou porque você foi sincero. E a Bíblia diz, né, que é aquele que pede perdão, abandona, né, a prática do pecado, alcança a misericórdia. Porque querendo ou não, tudo que ele estava fazendo desagradava ao Senhor e não deixar de ser pecado, né? Mas ele fez de todo o coração, então Deus perdoou. E aí passou essa parte, mas você continuava com a bolsa. Aí vem o segundo milagre, conte pra nós. Aí continuamos orando, né? Buscando ao Senhor. Porque pra poder você deixar de fora essa bolsa, você precisava de mais uma cirurgia. Só que não tinha convênio e você estava esperando... A reconstrução do intestino.
Ah, precisava Aí- reconstruir o intestino. Aí eu tava fazendo acompanhamento no Padre Bento. Certo. Tava já aguardando na fila para ser Aguardando. operado. E fiquei 2 anos fazendo acompanhamento no Padre Bento. Aham. Mas depois de 2 anos, fiz acompanhamento lá, fiz tudo, tava tudo certo pra operar. Falaram que lá não tinha um médico pra minha área. Meu Deus. Aí me encaminharam, isso aí já fazia 6 anos já. Me encaminharam para outro hospital. Aí apareceu um amigo nosso, um amigo da minha mãe, da Viviane, também minha vizinha, que é uma amiga minha de infância. E esse rapaz, o Valdomiro, porque ele mexe com político, né? Ele trabalha pro seu Luiz, que é vereador, arrumou para mim um hospital. Pra mim pegar e fazer acompanhamento. Que foi o AME aqui do centro de São Paulo, aqui se não me engano é Agabaú. Fica na Agabaú, fica. Aí me encaminharam pra Carapicuíba. Nós orando, buscando. Porque, né, era pra mim ter operado lá atrás, mas Por conta do uso das drogas não foi por possível. conta da minha rebeldia eu não consegui, né? E eu tinha que passar por tudo aquilo ali, porque eu que procurei aquilo ali. Aí eu fui pra igreja, eu fui ver como é que é as coisas. Eu tive que ir pra igreja com a bolsinha. Eu tive que servir ao Senhor com a bolsinha do lado. Eu era porteiro da igreja, Era outra igreja que eu congregava. E eu era porteiro da igreja. Uma semana que eu tava na igreja, eu já fui batizado, com uma semana. Eu fiz o discipulado na mesma semana e me batizei. Nas águas. Porque eu tava convicto que eu queria aquilo pra minha vida. Uhum. Porque as mãos do Senhor me alcançou de uma tal forma que eu não queria mais saber do mundo mais. Porque, assim, eu vim do mundo. Pra lá, eu não volto mais. Glória a Deus. Pra lá, eu não volto mais. Você verdadeiramente conheceu o Senhor, né? O amor. O Senhor. Porque uma pessoa que, tipo assim, que não conseguia ter nada. Eu não conseguia ter nada. Eu não conseguia dar um sapato pro meu filho. Do que ele queria. Eu não conseguia dar uma vida boa pra minha esposa. Eu não conseguia parar com dinheiro no bolso. Era pegando emprestado. Aí vocês entraram num propósito de oração e voltou a trabalhar, carteira registrada. Não? Sempre fui autônomo. Sempre foi? E Deus sempre me honrou. Glória a Deus, que Deus sempre me bênção. honrou. Assim, nunca faltou nada pros meus filhos. Desse tempo que foi assim, ó. E eu tava passando um período da minha vida, né? Que eu não aceitei Jesus, que eu ainda tava parado. Que era na pandemia ainda era. Mas o Senhor estava sustentando. O Senhor, ele tava me ajudando, tava. Nunca me faltou ajudando, nada para vocês. E eu precisava de um dinheiro. Eu vou contar que esse irmão Luciano, missionário Luciano, né? E a missionária Nájila, né? Esse casal foi uma bênção na minha vida, foi uma bênção. Que apareceu na minha vida. Eu precisava de um dinheiro, de uma certa quantia, para me comprar uma mercadoria, para me começar a trabalhar novamente. E eu não podia. Sabe onde eu pegava o dinheiro para trabalhar antigamente? Eu ia lá na biqueira, pedia o dinheiro pros meninos. E como eu tinha assim um certo conceito com os meninos já, um conhecimento, eu pegava lá R$500, ia trabalhar, quando eu voltava, eu pagava. Entendi. Eu pagava aquilo ali, e sempre eu pegava e pagava. Mas eu era crente. Eu tava servindo ao Senhor, então Não eu podia mais não fazer. podia ir lá e pedir dinheiro pro crime pra me poder trabalhar. Aí eu conversei, sabe, falei, quando onde vai vir esse dinheiro, meu Deus? Pedi pro meu antigo pastor, ele falou que ele não podia me ajudar. E ninguém podia me ajudar. Aí eu pensei assim, tá vendo? Quando eu era do mundo, quando eu tava lá fazendo as coisas erradas, era fácil arrumar esse dinheiro. Agora eu não arrumo, comecei a me murar. Uhum. Aí eu vim pra igreja com esse irmão, nós ia todo dia voltar junto. E o irmão tava observando eu. O irmão falou assim, irmão, de quanto você precisa pra você trabalhar? Fui humilhado. Antes eu fui humilhado. Meu filho precisou de uma fralda. Eu pedi pra uma pessoa, essa pessoa me negou, eu tenho que falar a verdade. A pessoa me negou a fralda. Entendeu? Fui humilhado, Mas não guardei rancor, não guardei raiva. Ao contrário, retribuí com ajuda. Glória Porque a Deus. assim, esse irmão falou pra mim assim, você tá precisando de quanto, irmão? O homem de Deus chegou em mim e ele sabia que eu tava precisando. Falei, irmão, é de tanto, eu vou te ajudar aqui, igual, toma aqui o dinheiro. Falei, nossa, irmão, no outro dia de manhã cedo, eu fui trabalhar.
Quando chegou a noite, eu cheguei com 3 vezes mais do dinheiro que ele me emprestou. Glória a Eu Deus. cheguei, ele me arrumou 200, eu me lembro até hoje, ele me arrumou R$ 240. Que bem. Eu cheguei em casa com R$ 800 quase. Glória a Deus. Tanto que eu vendi na rua esse dia. É o que você tem que entender, é que a gente tem mais Deus para nos dar do que o diabo para tomar. E Ele tentou embutir na tua cabeça que você não ia conseguir. Mas por você perseverar, Deus te honrou, né? foi um tempo de pandemia, onde abriu um espaço para me trabalhar lá. Glória a Deus. Porque lá tinha umas pessoas que trabalham na segurança que não deixavam eles trabalhar naquele lugar. Como era na pandemia, foi muita gente foi cortada de trabalhar ali. Uhum. Então eu fiquei ali trabalhando. E com aquele dinheiro que aquele homem me arrumou, que esse meu amigo me arrumou, eu fiz muitas coisas, eu fiz. Ó, eu comecei a juntar. Primeira coisa que eu fiz foi tirar meu dízimo. Glória Meu dízimo, a Deus. dizimei, fui dizimando, e cada vez Deus me honrando cada vez mais. Os dízimos é a oferta que nós colocamos no altar do Senhor. Nossa, nos traz muita bênção, nos traz. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. E aí você tomou posse dessa palavra. E aí Deus te honrou. Me honrou. Vamos agilizar aqui, porque senão a gente não consegue contar a parte do milagre. Aí Deus te honrou, você prosperou, nada mais te faltou. E aí você estava em oração, você, tua esposa e tua mãe, para que você pudesse conseguir a cirurgia. E aí você conseguiu, só que não foi aqui em Guarulhos, foi lá em Carapicuíba. A sua cirurgia foi muito bem sucedida ou não? Teve complicação também aí, não teve? Olha o processo que a gente passa. Fala rapidinho aí pra gente, porque se demorar muito eles cortam lá e a gente não consegue concluir. Complicada foi que, assim, a cirurgia mesmo foi um sucesso. Foi um sucesso, foi. Só que o Eu pós. vou falar que foi um sucesso porque eles querem minha barriga feia, né? Mas foi um sucesso. Mas você nem precisa ficar. Agora você é um homem de Deus, você não anda mais sem camisa, né? Eu tô tomando banho que eu falo assim, nossa, que ficou feio. Mas a sua esposa te ama mesmo assim, né? Então ela te aceitou. Isso que é importante. Isso é que é importante. A minha esposa me ama. Glória é importante. a Deus, que bênção. Aí o que acontece? Quando eu fiz a cirurgia, eu tava ali no leito deitado, né? E sentindo um mau cheiro. Ai, meu Deus. Senti um mau cheiro, senti. Uhum. E era aqui do lado da minha barriga. Era da onde passava as fezes. As fezes. Uhum. Aquilo ali tinha 90% de chance de ter uma complicação. Porque é um lugar que ficou 7 anos passando fezes. Uhum. E eu, nossa, que mau cheiro. Aí quando chegou o cirurgião que me operou, eu expliquei pra ele minha situação. Falei, né, tava sentindo mau cheiro. Aí ele olhou aqui do lado, ele olhou. E ele falou, nossa, eu tô preocupado com você. Essa situação tá complicada, tá? Né? E ali eu me apeguei mais com Deus. Entrei na oração. E orava de dia e de noite naquele hospital. E preguei a palavra no hospital, preguei. Oh, glória! Preguei pro Senhor, eu preguei pro Senhor no hospital, preguei a palavra. Que chegou a falecer. Mas antes de ele falecer, eu perguntei se ele queria voltar pros caminhos do Senhor. Ali, mas ele não quis. Meu Deus. Né? Deus não concedeu pra ele outra oportunidade, né? Então, se você tiver a oportunidade, você vai pro caminho do Senhor. E o que acontece? Aí, ele pegou e falou pra mim assim, vai doer um pouco, vai doer. Ele pegou ali um bisturi que fala, né? Eu não posso mostrar, né? Ele pegou um bisturi, pegou aquela parte aqui da bolsinha. Ele começou a rasgar aquilo ali. Fez, rasgou. Ficou um buraco dessa profundidade, assim, na minha barriga. Meu Deus. Sem anestesia. Sem anestesia. Mas... eu não Não sei. sentiu dor? Eu não sei, foi o próprio Deus. O Espírito Santo anestesiou meu corpo, porque eu não senti dor. E eu vim pra casa com aquele buraco. E no dia que eu vim pra casa, né, mas graças a Deus a gente já tava sem até a bolsinha. No dia que eu vim pra casa eu passei também um apuros. O carro quebrou, eu tive que vir em cima de um guincho. Eu vim em cima de um guincho, eu vim em cima de um guincho, eu vim. Que processo, cheio de ponto. Mas o importante de tudo, sabe, eu quero agradecer a Deus porque Deus fez a obra na minha vida e hoje eu e minha casa,
Nós servimos ao Senhor. Oh, glória! A importância de você passar pelo processo para poder alcançar o propósito. Porque as coisas com Deus é assim, você que está aí nos assistindo, não é nada fácil, né? Primeiro Deus precisa te provar para depois você ser aprovado. E aí você foi provado e foi aprovado, porque mesmo com toda essa sua história, com todo esse seu processo, hoje você declara em alto e bom som que é você e a tua casa. Hoje a sua esposa é feliz por ter um homem, né, liberto do vício das drogas, né, do vício da cocaína, da maconha, né, do mundo do crime. Foi desobediente ao Senhor, teve que passar pelo processo, porque você que está aí nos assistindo, quem desobedece, pai e mãe, a Bíblia diz que para que os nossos dias sejam prolongados na terra, nós temos que obedecer pai e mãe, e ele não obedeceu, a mãe dele todo momento, Adriano, não faça isso, Adriano, então cuidado, você que está aí nos assistindo, que não respeita tua mãe, não respeita teu pai, não obedece, pode sofrer consequências, né? E ele conheceu o mundo do crime, por quê? Porque estava com amizade errada, foi o que ele disse aqui no meio, né, da nossa conversa. Cuidado com as amizades, porque amigo de verdade não vai te levar pro lamaçal do pecado, não vai te levar para usar droga. Amigo que é amigo de verdade vai te aproximar de Deus. Então, se a sua amizade não tá te levando para ter um encontro com Deus, se afasta enquanto é tempo, para que você possa, né, receber uma chance de viver essa linda história que ele está vivendo hoje. Porque se ele não tivesse arrependido, se ele não tivesse afastado dessas amizades, né, não tivesse dado crédito para o que Deus falou, certamente ele não estaria aqui hoje contando essa história. Então, isso é para provar para você que quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, quando nós somos obedientes, ele faz a obra. Ele é fiel para concluir a obra que ele deu início na tua vida. Porque o Senhor tem uma obra não somente nas nossas vidas, como na sua também, para você que está aí nos assistindo. Então, presta atenção, toma isso como exemplo para que você não venha passar, porque talvez essa seja a sua última oportunidade. Deus está te dando uma chance ainda de voltar para os caminhos dele, porque a vinda de Cristo, bem verdade é que ela está aí, está vindo, né? Então não desista não. E para você que está nos assistindo, hoje o Adriano é um obreiro oficial da nossa igreja, para glória de Deus, né? Tem executado o trabalho dele lá de uma forma muito excelente. E se você quiser conhecer o Adriano, conhecer a nós, né? Ser abraçado, tem muitas outras histórias ali dentro da nossa igreja, né? Toda semana o Senhor tem trazido pessoas para trazer histórias diferentes, né? Histórias que pode mudar a tua vida. Se você quiser fazer parte disso, dessa família, esteja conosco. Sabe o endereço da nossa igreja, Adriano? Rua Meira, vamos lá, número 828. Ele sabe onde é a igreja, mas ele não sabe o endereço. Mas eu tô aqui para glória de Deus para lembrar você. Estamos localizados ali na Rua Meira, número 828, no bairro do Jardim Presidente Dutra. Temos culto todas as terças-feiras às 15 horas, inclusive amanhã tem culto. Em nome de Jesus, se você não tiver compromisso, esteja lá conosco. Vai pegar amanhã minha esposa. Quarta-feira temos culto às 19h30 e domingo pela manhã às 9h30. Então, fica ligadinho, vem pra cá, ainda dá tempo de você receber uma palavra, né, do Senhor sobre a tua vida. Se você quer mudar, não aguenta mais a vida que você tá levando. Ele não aguentava mais a vida que ele tava levando. Com a vida que ele tava levando, ele tava perdendo esposa, tava perdendo filhos e definitivamente, se não tivesse tomado um rumo, tinha perdido tudo, né? E depois disso tudo, venho aqui, ó, eu tenho três homens. Veio o Joãozinho ainda. Três homens? Três meninos, três filhos. Uhum. Eu só tinha um. Depois que eu fui para a igreja de Deus, teve mais dois. Ô, glória, tá vendo? Dois. E eu também, eu sei que vai acabar já, então eu quero agradecer. Ô, glória, faça os seus agradecimentos. Eu quero agradecer. Amém. O Ministério FAAD. Amém. Quero agradecer a vida do pastor Adriano. Amém. A vida da senhora também, tá? Por ter nos recebido tão bem lá. Amém. Um momento tão difícil que nós estava passando. Verdade. Nós estava passando um momento difícil na nossa vida espiritual, sabe? Assim, nós tava já a ponto de... Tava sem rumo.
e vocês abraçaram nós. Oh, glória. Então, Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Muito obrigado. Tá bom? Amém. Que o Senhor possa receber, né, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, porque nós estamos ali somente para fazer o que Deus faria se estivesse no nosso lugar. Eles foram abraçados, estão com a gente quanto tempo, Adriano? Vai fazer 9 meses. Vai fazer 1 ano que ele tá com a gente. Tá feliz? Tá pensando em trocar de ministério? Tá bem cuidado? A família te abraçou? Então você que quer ser abraçado em nome de Jesus, venha. O nome já diz, né? Atraindo a FAAD, né? Atraindo famílias ao altar de Deus. Venha estar conosco, qualquer culto, né? Eu já passei os dias aí, a gente também vai postar aí nos comentários. E faça como o Adriano, venha ter uma nova história escrita pelo Senhor Jesus. O que nós podemos fazer em oração nós faremos, mas o impossível cabe somente ao Senhor, amém? Então assim nós encerramos essa noite, esse podcast, essa história linda. Adriano, parabéns, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus, e que essa história possa invadir o coração, né, de outras pessoas que estão nas mesmas condições. Ainda há tempo para você viver uma linda história com Deus, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, e segunda-feira que vem às 8 horas temos mais podcast Superação para você, amém? Deus abençoe!